Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que é muito querida pra mim, que eu amo mesmo. E acho que ia dar um peso muito grande isso que eu vou dizer, né? Pode parecer meio soberbo assim, mas eu fui um catalisador ali na conversão dessa pessoa. Pelo menos eu acho que eu fui, né? A gente sabe qual é o real catalisador, que é a graça divina, mas eu fui ali um instrumentinho, digamos assim. E aí, há um tempo atrás, não vou lembrar exatamente, mas acho que coisa de 2 meses, essa pessoa, ela já tinha. A chaminha da conversão tinha tocado o coração dela ali, a gente ia à missa e tal. E eu explicava com todo amor, aquele amor de quem se converte e sabe que a felicidade tá ali, e a gente fica naquela ânsia, assim, né? Só que sempre naquele cuidado para não ser o chato da turma. Porque isso é um erro que muitos católicos cometem, né? De, ao invés de querer converter pelo testemunho, querer converter na imposição, que às vezes só espanta a pessoa. Então é um trabalho bem de comer pelas beiradas, assim, e meio que educação pelo exemplo, sabe? De dar o teu testemunho e aquela pessoa vai vendo e ela vai sendo tocada pela graça. E há uns tempos atrás essa pessoa chegou pra mim e mandou um WhatsApp assim: Bah, acabei de me confessar. Maravilhoso, né? E claro, eu não sei como é que foi a confissão dessa pessoa, se ela sabia se confessar, se ela não sabia, se ela fez um bom exame de consciência, enfim, uma série de coisas. Mas vocês que são católicos, ou que praticam religião, protestantismo, qualquer que seja, sabem como é bom quando uma pessoa que não tem vida espiritual, digamos assim, entra na vida espiritual. E na Igreja Católica, através do sacramento da confissão, é uma alegria imensa, né? Porque a gente sabe que é o filho voltando para casa ali. Verdadeiramente arrependido, a gente espera sempre, né? E aí eu tava conversando com essa pessoa, enfim, ela já, aí começou a se confessar com mais frequência, já ia à missa, né? E eu sempre lá explicando as coisas com muita calma, muita tranquilidade. Só que aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu tava falando com essa pessoa, e aí eu notei uma coisa que é muito crônica no povo brasileiro em geral, assim. Que é, dado momento, assim, a gente tava na missa, e aí depois da missa, assim, o pessoal bateu palma lá, etc., durante a missa, durante a liturgia. E aí eu falei, pô, acho que essa pessoa que me perguntou assim, pô, por que tu não bateu palma na missa, né? Eu falei, é porque pelo fato de que a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo tornado presente. E quem bateu palmas na missa, quem bateu palma no sacrifício de nosso Senhor crucificado, foram os romanos, né? Era quem odiava nosso Senhor Jesus Cristo. E, enfim, a gente tem diversos. São João 23, eu acho, o Papa, se eu não me engano é ele, tá? Tem um vídeo clássico em que ele entra numa igreja, assim, o pessoal começa a aclamar ele com palmas. E às vezes, pessoal, é na melhor das intenções. Entende? A gente sabe o quanto o pessoal carece de informação, o quanto o pessoal não conhece as coisas, o quanto muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de coisa. Tá? Às vezes a gente vive dentro de uma bolha onde a gente acha que as coisas são um mundo perfeito e a gente sabe que não é. E é nosso dever formar essas pessoas. Entende? É o nosso trabalho fazer isso. Enfim, essa pessoa perguntou, eu falei, olha, é por isso, isso e isso. E aí ela soltou assim meio que de imediato, sem pensar muito, né? Ué, mas tu tá achando que tu sabe mais que o padre? E se eu não me engano, nesse dia tinha ido o bispo lá, eu não tenho certeza se foi o bispo ou o arcebispo. Não lembro agora ao certo. Mas aí a pessoa falou, tu acha que tu é quem? Tu acha que tu sabe mais que o padre, que o bispo? E isso revela uma coisa que é muito crônica na nossa, nos nossos meios, assim. Que é o fato de que a pessoa desliga a própria inteligência, desliga o próprio cérebro, desliga a própria inteligência que é criada para encontrar a verdade e ela basicamente adota o seguinte mecanismo: se a maioria está fazendo, isso é a coisa certa. Geralmente é assim: se a maioria está fazendo, eu vou fazer também, porque a maioria está certa. Esse é um dos raciocínios. E o outro é quando a pessoa raciocina baseado no que alguém que carrega ali símbolos de autoridade ou de entendimento e ela começa a simplesmente obedecer cegamente essa pessoa. Entende? Então, por exemplo, o sujeito olha pro padre, olha pro bispo, pode ser bispo que seja, e ele abdica da própria inteligência de pensar que aquele padre não é infalível, ele pode errar. Entende? Todos nós estamos sujeitos ao erro. Entende?
Exceto o Papa quando faz um pronunciamento ex-cátedra, quando proclama um dogma, por exemplo. Nesse caso ele é infalível, né? Eu não posso simplesmente chegar assim, Nossa Senhora não é Imaculada. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora eu não concordo. Não existe isso, meu filho, isso é dogma, né? Só que um sacerdote pode errar, ele é falível, entende? E é um ato, a igreja é muito sábia na correção fraterna, né? Isso é muito diferente da fofoca que é feita, tá? Isso é uma patifaria sem tamanho também, essa fofocalhada que rola em ambiente de igreja, em ambiente religioso, que é o pessoal que faz fofoca, faz feiura, fala mal dos outros, fica de picuinha, com a desculpa de que tá fazendo correção fraterna. São duas coisas muito diferentes. A correção fraterna é quando eu amo uma pessoa, quando eu quero aquela pessoa bem, e eu chego, em particular, preferencialmente, e corrijo aquela pessoa e falo, olha, cara, eu acho que isso assim é sensado, é assim que funciona, não faz isso, papapá. Isso é uma coisa muito diferente, tá? Da fofocalhada. Fofocalhada é patético. Faz um mal danado pro espírito, tá? Só que aí a pessoa, ela abdica da própria inteligência, ela abdica de encontrar a verdade e ela adota o seguinte funcionamento. Se a maioria tá fazendo X, então X é a verdade. Ou, se a pessoa que parece ser a autoridade, se a pessoa que parece entender do assunto disse X, disse Y, fez X, fez Y, isso é a verdade. E nem sempre é assim, né? Por isso que formação é tão importante. Para que tu saiba encontrar a verdade, para que tu saiba te formar e ter noção das coisas. Conheça as coisas, entenda o que é a realidade. Porque isso te permite, em primeiro lugar, corrigir os outros fraternalmente, e isso te permite não ficar à mercê dessa perdição, onde o único guia que tu tem é o que a maioria está fazendo, ou que a pessoa que carrega um símbolo de autoridade, de poder, está fazendo ou dizendo. Entende? Isso é muito perigoso. Porque tu larga a verdade e tu abraça o efeito manada, por exemplo. Não gosto desse termo, tá? Mas tu basicamente é o Maria vai com as outras. Vocês com certeza já ouviram isso. E aí tu começa a ser o Maria vai com as outras de quem tem um símbolo de autoridade, um símbolo de poder, um símbolo de quem parece que entende do assunto, tá? E reparem, isso é crônico. Na maioria das vezes é assim que acontece. A pessoa não pensa sobre o que é certo, o que é o correto, entende? O que é a verdade. Ela olha e conclui, se a maioria está fazendo isso, então isso é o certo. Se a maioria está fazendo isso, então isso é o correto. Isso é o que deve ser feito. E não é assim. Não é assim. Se tu estivesse lidando com Deus, evidentemente tu poderia te dar esse luxo. Cara, eu vou desligar meu cérebro, faz aí, eu só repito. Entendeu? Eu não vou abrir a boca, não vou questionar nada. Faz aí, eu tô aqui, ó, só olhando. Só que a gente lida com pessoas humanas, né? Pessoas falíveis, como eu já falei. E por isso que é tão importante se formar, estudar, pensar sobre as coisas. E ter formação, ter arcabouço intelectual para saber quando tu tá diante de uma injustiça, quando tu tá diante de algo falso, quando tu tá diante de uma mentira. Entende? Até para poder ajudar os outros com isso. Porque a ignorância existe. E quando tu sabe algo, quando tu entende uma verdade, quando tu sabe que algo é a coisa certa, e tu tá diante de alguém que não sabe, tu pode, olha, o certo é isso, isso e isso. Entende? Então, tenham esse cuidado. Tá? Eu não sei porque eu tô gravando esse vídeo, mas eu decidi falar sobre isso. Pensem sobre as coisas. Estudem. Se formem. Para que vocês saibam olhar para a realidade e discernir o que é a verdade, o que é a realidade, o que é o certo. E aqui tanto no quesito de matéria moral, ou seja, o que é pecado, o que não é, o que ofende a Deus, o que não ofende, tanto nesse quesito social, humano mesmo, de saber entender o que está acontecendo, entende? De conseguir entender o que de fato é o certo, o que de fato é o errado. Porque sem isso, sem essa força intelectual, por assim dizer, tu fica na mão da maioria. Então, se a maioria fez, então tá certo, eu vou fazer também. Entende? O que é absolutamente perigoso. Ou tu fica na mão de ficar obedecendo a alguém que carrega símbolos de poder. Entende? Alguém que carrega símbolos de autoridade. Então, isso é clássico, cara. O mercado digital tá cheio disso. O cara aluga um carro, uma Porsche, um símbolo de poder, um símbolo de sucesso pro brasileiro, e automaticamente as pessoas olham e ignoram o que o sujeito está falando. E basicamente fazem uma relação direta, uma conexão direta entre, se ele carrega esse símbolo,
então ele é bem sucedido. Logo, o que ele fala vai me ajudar a ser bem sucedido. A pessoa faz uma conexão direta, assim, entendeu? Então ele sabe do que tá falando. Então ele entende. Então ele é uma boa pessoa. Entendeu? Isso é absolutamente perigoso. Enfim, só queria propor esse assunto aqui pra vocês. Fiquem com Deus. Até mais.